Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Muito obrigado por me receber aí. Eu fico feliz e mais feliz por estar tendo essa oportunidade de poder estar falando aqui com vocês. Muito gratificante para mim, tá? Poder falar com vocês. Então, eu sou agradecido o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade que nos está dando hoje, né? Graças a Deus por isso. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãozinhos, eu quero trazer um texto aqui para vocês. Tá no terceiro livro de Filipenses. Capítulo 3 no caso, tá? E o versículo é 1. Ele diz assim: quando aos meus irmãos, meus regozijo-vos no Senhor, não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Dizendo aqui que o pessoal, o que ele está falando, dá para ele ainda segurança, né? Glórias a Deus. Oh, Jesus, Deus maravilhoso. 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. Era a pessoa que fazia as coisas fazendo errado, dizia que fazia, mas não fazia, né? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, confiando em nós mesmos, o que Paulo está dizendo, né? 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se alguém, meu Senhor Todo-Poderoso, se alguém... Vou repetir o versículo 4 de novo, meu irmãozinho, que o tablet já apagou. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se alguém algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Quer dizer que ele não tinha pecado, na mente dele não tinha pecado. 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. É Paulo contando, ele era hebreu e era judeu, no caso, né? E era fariseu na lei, na crença deles, tá? Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Paulo contando a história dele, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. A sabedoria dele, ele diz que considerou em perca, porque o negócio era Cristo, né? Sim, na verdade, tenho também como perda
todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas essas coisas e as considerei como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então, toda a sabedoria dele, ele considerou como lixo. Não tinha mais serventia nenhuma. O negócio dele era Jesus. Ele partiu no caminho correto. E seja achado nele, não tenho como minha justiça, e que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. Ele está falando aqui, a justiça daquilo correu atrás, né? E para ele era uma perca muito grande. Então ele correu atrás disso aqui, do Evangelho, né? Conhecer mais o Evangelho para poder pregar o Evangelho. 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimento, conformando-me a ele na sua morte. Então, quer dizer, Paulo está aqui referindo o Jesus, tá? 11. Para ver se de algum modo posso achar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo aqui estava procurando o que ele fazia, que ele estava atrás da ressurreição, que é a vida depois da morte, dentro da morte. Só que é o seguinte, meus irmãos, aqui Paulo está falando antes da segunda vinda do Senhor Jesus, tá? O pensamento deles aqui para ver se achava a ressurreição, reviver depois que o corpo morresse. Isso aí, quando Jesus voltou, que está lá no livro de Joel, acabei de passar para você do profeta Joel, que ele derramou seu espírito em toda a carne. Então, quer dizer, salvou toda a humanidade. Assim que na segunda vinda dele, que é para Israel, não é para o mundo. Foi a segunda vinda para Israel. Está lá em Mateus 24, no versículo 29 a 35. Ali que está a segunda vinda do Senhor Jesus. Muitos se negam a saber, porque muitas vezes não quer saber, não interessa saber, porque para ele não dá lucro. Então, quanto mais cego a gente tiver, para eles são melhores comendo na mão de Deus. Por isso, quando você entra numa denominação, a primeira coisa que você tem que respeitar é o pastor. Não é Deus, não. É o pastor. Não. A Bíblia sempre foi escrita por mão de homem. Eu já escutei isso. Escrito pela mão do homem, isso aí. Só que a Bíblia diz que esse homem que escreveu é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Foi ele que escreveu. Não tem capacidade de um ser humano escrever algo que está escrito aqui na Bíblia, projetar que nem Daniel, 630 anos antes de Jesus ao juízo final, ele já tinha profetizado. Será que um homem poderia fazer isso? Sem não ser com o Espírito Santo do Senhor Jesus? 637 anos antes. E aí, foi o homem que escreveu? Foi. A mão foi usada do homem. Mas ali o pensamento que estava na cabeça dele era de Deus e era do Espírito Santo, que estava guiando naquilo que ele estava fazendo. É isso que nós temos que prestar um pouco de atenção. E não dá conversa a homens, dá conversa a Jesus. Tá? É isso que nós precisamos fazer. Não podemos dar conversa para o homem, não. O homem é falho em todos os pontos. Tá? Paulo diz que todo homem é mentiroso. Deus é verdadeiro. Então eu acredito nisso aí também. Graça e paz para todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus nos permitir, meus irmãozinhos.